E vamos agora falar do resultado das eleições na Alemanha, mas que tem questões de fundo que interessam ao mundo inteiro, são fatores assim que estão sendo relevantes em diversas decisões eleitorais, políticas, inclusive aqui no Brasil. E a gente precisa usar certos acontecimentos mundiais para falar dos embates culturais do nosso tempo. Os eleitores alemães foram às urnas no domingo escolher um novo governo. Quem venceu foi a aliança formada pela União Democrata Cristã e pela União Social Cristã, liderada por Friedrich Merz, provável futuro chanceler do país, com 28,6% dos votos e 208 assentos no Bundestag, o parlamento alemão. Em segundo lugar, ficou o Partido Alternativa para a Alemanha, a AfD, com aproximadamente 20,8% dos votos e 152 assentos. O Partido Social Democrata, do chanceler Olaf Scholz, terminou em terceiro lugar com 16,4% dos votos e 120 assentos. Como não assegurou a maioria no Bundestag, a aliança liderada por Merz precisará costurar alianças para ter governabilidade. Em um debate televisivo, Merz disse que a CDU não permitirá que o legado de 75 anos da sigla seja colocado em risco por uma parceria com a AfD. Abro aspas. A AfD pode tentar nos estender a mão, mas não vamos ceder à política errada. Temos opiniões diferentes sobre a segurança, a política externa e a OTAN. Não podemos arriscar a continuidade de nossa trajetória. Fecho aspas. Aí, aquele que venceu, dizendo que não vai se unir à AfD, que é essa aliança, quer dizer, essa sigla, essa legenda, esse partido, que costuma ser associado no noticiário internacional à extrema-direita. A gente vai fazer aqui uma análise a respeito desses rótulos, o que corresponde à realidade, o que não, como é que a gente age, como é que a gente conceitua, que esses são elementos importantes aqui da nossa cobertura. Fato é que o vencedor está dizendo que não vai se aliar a esse lado considerado mais radical. As divergências entre a CDU e a AfD incluem especialmente questões de segurança e defesa. Merz defendeu, por exemplo, a necessidade de tornar a Europa mais independente dos Estados Unidos, especialmente diante da pressão de Donald Trump, que ele considera indiferente ao destino da Europa. Duda Teixeira, vamos começar com seu destaque geral e aos poucos eu vou trazendo aqui algumas questões de fundo. Diga lá. Tá, bom, a União Democrata Cristã é um partido já bem conhecido da gente aqui, foi o partido da Angela Merkel, que governou a Alemanha por 16 anos, então é um partido muito de centro-direita, também é o partido da Ursula von der Leyen, que está lá na Comissão Europeia, como os outros partidos maiores da Alemanha, tinha ali já prometido que não faria nenhum tipo de aliança com a alternativa para a Alemanha. Chamam isso ali de um firewall, né? Quer dizer, é como se tivesse ali uma barreira que todos ali se comprometeram a nunca fazer algum acordo com a alternativa para a Alemanha. O que resta, então, ao Merz, agora, que ganhou a eleição, para ter a maioria, ele só teve 28% dos votos, é fazer uma aliança com o Partido Social Democrata, que era o do Olaf Scholz, amigo do Lula, de centro-esquerda. Então, vai ter provavelmente uma aliança entre a centro-direita e a centro-esquerda, que é alguma coisa que já aconteceu no passado, né? Inclusive nesse período da Angela Merkel. Então, é isso que acontece. O que a gente tem visto muito, Felipe, a gente estava até conversando sobre isso hoje, é que se falou muito ali, a AfD sempre ganha muito a atenção da imprensa. E aí a gente viu muita dificuldade ali de entender o que é a AfD e como categorizar, né? Como enquadrar a AfD. A AfD tem ganhado, sim, cada vez mais assentos, cada vez mais votos, principalmente na Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental ainda é uma região, a região que era a Alemanha Oriental, né? A Alemanha Oriental não existe mais.
Mas essa parte do país, de fato, continua mais atrasada, né? Ainda que tenha diminuído muito o atraso para o resto da Alemanha, e traz esse sentimento, um ressentimento de que foram deixados para trás, de que a política que está aí não funciona, e tem se preocupado muito com uma questão nacionalista, porque viram chegar, isso na Alemanha inteira, muitos refugiados, né, principalmente ali na guerra na Síria, e também todos os alemães têm visto muito atos de terrorismo, né, que chamam muito a atenção, né, e que sempre trazem de novo essa questão de se a Alemanha abriu muito as portas para receber outras pessoas ou não. Então a AfD ela cresce muito nisso, né? O medo do terrorismo, a ideia da Alemanha Oriental que foi ficada para trás, foi deixada para trás, as dúvidas, né? O incômodo que tem com a chegada dos imigrantes. Na época da Angela Merkel, realmente, ela abriu, né? Ela disse a Europa, para essa Europa tem que defender os próprios valores, então a gente tem que receber essas pessoas, né? Ela falou isso claramente. E muita gente na Europa, na Alemanha, acha que a Merkel cometeu um erro. E, inclusive, o Merz, que é do partido da Merkel, ele tem uma postura de segurar a imigração, né? Ele atualizou a CDU nesse sentido. Agora, a AfD ela dá um passo além, né? Ela tem um discurso que não é um discurso antidemocrático, mas que é um discurso que vê, por exemplo, a questão do crescimento do islamismo como uma ameaça. Eu estava lendo hoje à tarde o programa da AfD, não é que eles falam assim, vamos expulsar os muçulmanos, nada disso. Eles falam assim, olha, os islâmicos, os muçulmanos que aceitaram a nossa democracia, os nossos valores, eles são bem-vindos. Agora, nós não podemos ter mesquitas aqui com imãs que são pagos por outros países, né? Isso é muito comum ter mesquitas ali que são financiadas pelo Catar, com um discurso muito radical, fazendo pregações aqui dentro da Alemanha, porque o resultado disso a gente sabe o que é. Toda hora na Europa inteira geralmente aparece alguém que foi radicalizado por algum motivo, sai e promove um atentado. Então, traz alguns assuntos de uma maneira mais clara que a CDU, a União Democrática, não chega a fazer. Mas a AfD tem isso mais claro, né? O Duda antecipou aqui algumas questões que a gente estava sobre as quais a gente estava conversando nos bastidores, porque se você fizer aí um giro pelo controle remoto de emissoras de TV e rádio, em geral você vai ver simplesmente uma rotulação, né? São os extremistas de direita que olha só que escândalo que eles tenham crescido, etc. E repito, temos aqui várias críticas à AfD, a integrantes da AfD, só que o jornalismo precisa ir além da rotulação. Então a gente precisa trazer certos elementos, destrinchar as questões e muitas vezes, mesmo que discordando e criticando, até moralmente, a postura de determinado grupo, compreender a adesão de parte da sociedade àquele grupo. Então, o que acontece em geral no debate público em vários países, e a Alemanha está sendo muito emblemática disso, é que no campo da esquerda você ficou com um discurso que muitas vezes também é radical num outro sentido, radical no sentido de se defender a abertura total das fronteiras e, diante de qualquer ressalva, mesmo que legítima para fins de se encontrar uma solução pelo diálogo e pelo debate para aquele problema, já se rotula aquele que fez a ressalva de xenófobo, nazista, etc. Então, essa postura que não reconhece alguns problemas que boa parte da população do país enxerga na imigração, acaba favorecendo a adesão dessa parcela do país
há um outro lado que também é radicalizado. E aí você fica com dois discursos muito polarizados e muito longe de soluções concretas para um problema real. Então, o fato de a esquerda muitas vezes nem sequer reconhecer o problema, por exemplo, da infiltração terrorista. Quer dizer, você tem uma migração em massa, você tem refugiados que estão saindo de uma zona de guerra civil ou de outras guerras, ou, enfim, pessoas que estão vindo de países pobres para países mais ricos. E, eventualmente, uma dessas pessoas ela comete um ato de terror, ela sai atropelando dezenas de civis, como a gente viu nos últimos dias. Isso gera um debate sobre a imigração. Bom, então, esse debate precisa ser travado. Em geral, você liga a TV e você fala assim, não, agora é um perigo que isso aconteceu, porque teremos a ascensão da extrema-direita. Não, o perigo é que haja cadáveres, né? A gente tem uma situação concreta de que pessoas foram atropeladas por uma pessoa que imigrou. A questão como se faz para minimizar a possibilidade de que uma pessoa que venha de outro país cometa um crime dentro daquele país? É possível fazer algum tipo de triagem? É possível verificar antecedentes? É possível estabelecer alguma restrição pragmática que não atrapalhe o fluxo migratório, a abertura do país a pessoas que vêm trazer outros aspectos culturais para aquela região? Então, o fato de um lado não reconhecer e outro lado radicalizar deixa esse debate muito polarizado. E o que a AfD faz é usar alguma linguagem, alguns slogans que foram usados pelos nazistas e que são slogans nacionalistas. Então, são pessoas que estão falando do nacionalismo num tom nazista que gera mais rotulação ainda. Mas você tem membros da AfD que flertam com a retórica utilizada no período nazista, porque você tem uma interseção desses dois casos de um discurso muito nacionalista, né, do tudo pela Alemanha, né, então a AfD tem essa postura muito anti-imigração, e aí não é só anti-imigração ilegal, né? Em boa parte, pelo menos por diversos integrantes, uma postura anti-imigração legal também, pelo menos uma contenção de uma maneira mais radical da imigração. Então você tem um discurso nacionalista utilizado para bloqueio da imigração. O discurso nacionalista do período nazista, ele era utilizado também para se atacar outros povos, né? E para se eliminar judeus. Então, essa pregação aberta do extermínio de judeus, a gente não tem visto, né, por parte de integrantes da AfD. A gente precisa distinguir essas nuances, porque mesmo na escala daquilo que a gente repudia, há graus, né? Então, você tem aí um discurso nacionalista com elementos, às vezes, da linguagem nazista, no entanto que não é exatamente o nazismo. É porque você tem muitas campanhas no campo da esquerda, até do centro, na Alemanha, contra o nazismo da AfD, porque aí no discurso político você tem toda essa hipérbole. E eu considero que o nazismo é algo muito grandioso do ponto de vista do horror para ser gasto sem uma explicação correspondente. Então se usam, sim, alguns elementos de uma maneira que nós repudiamos, evidentemente. Há elementos integrantes ali do partido que já foram multados, inclusive, por uso desses símbolos, porque lá você tem uma legislação sobre liberdade de expressão que tem uma série de restrições a essa apologia ao nazismo, ou pelo menos uso de determinados elementos, como eu vinha dizendo. Então você tem, Duda, para restabelecer aqui o foco da minha análise, um discurso à esquerda que ignora certos problemas concretos que preocupam a população e um discurso radicalizado à direita de se fechar todas as portas, etc. E o que eu quero chamar a atenção no final é que venceu a eleição um discurso mais ponderado a respeito desse tema. E olha só o que o Merz conseguiu, que eu considero algo assim extremamente raro. Ele conseguiu ser chamado na imprensa mainstream internacional de conservador, pelo contraste com a AfD, porque o repúdio é tão grande à AfD que alguém que tem ali uma tendência mais à direita
pelo menos a direita da Angela Merkel, conseguiu se chamar de conservador quando a gente costuma ver no noticiário qualquer referência ao campo da direita, sempre com hiper, ultra, ou né, já é nazista, neonazista. Então é o hiperconservador, ultraliberal, radical, direitista, etc. Ele conseguiu ser chamado de conservador por estar entre a Angela Merkel e a AfD. Parabéns. E o Merz, então tem esse discurso, e ele fala que não vai negociar, né? Ele realmente vai fechar as fronteiras para não permitir a entrada de tantos imigrantes assim. Então, mudando a postura da Angela Merkel. Se a gente olhar nos Estados Unidos, esse discurso anti-imigração, que hoje a gente vê o Trump deportando imigrantes ilegais, né, em aviões para vários países, nos Estados Unidos é um discurso tanto da direita quanto da esquerda, tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata. O Biden, no final do governo, quando estava fazendo campanha, ainda antes de desistir, ele falou, eu vou ser o xerife da fronteira, né? Que ele estava falando isso, não pegou muito bem, porque ele era o presidente, né? E estava deixando entrar muita gente pela fronteira com o México. Mas nos Estados Unidos, a bandeira anti-imigração estava dos dois lados do espectro político. Então, e ninguém estava chamando ali, nem o Biden, nem o Trump, de neonazista, né? Nada desse tipo. Então, na Alemanha, isso também é uma ideia que está na população toda e que está em outros países, né? O Chile, que é governado pelo Gabriel Boric, também, hoje é um dos principais temas, é a imigração de venezuelanos, que eles acreditam que gera um aumento da criminalidade. Já teve declaração do Gabriel Boric, o atual presidente, aí tem eleição hoje no final do ano, né? Falando, olha, realmente esse é um problema do país, né? Então, admitindo que esse problema existe. Então, é preciso olhar os problemas, encarar eles e debater a melhor forma de lidar com eles. Exatamente, e é isso que a gente busca fazer aqui no nosso jornalismo e que a gente cobra, evidentemente, dos políticos, e não simplesmente uma retórica agressiva para conseguir conquistar a adesão de minorias barulhentas e assim prevalecer nos debates eleitorais e nos processos democráticos.